Gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga pra gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, estamos começando o nosso programa e eu gosto de começar sempre dizendo o seguinte, ó, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você de madrugada. É o nosso Papo com Elias, é comigo. Sabe por quê? Porque eu acho que o papo é sempre legal, porque todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber contar essa história e esse é o objetivo. E essas histórias vão ampliando os horizontes de todos nós, não é? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um queridíssimo, um amigo muito recente, que eu fiz agora recentemente. E é um cara bem interessante, ele é bem enigmático, um empresário, e aí ele resolve ir para uma outra área para ganhar mais dinheiro? Não é para ganhar dinheiro, essa outra área inclusive não dá dinheiro. Ele resolve militar no jornalismo. Esse termo me chamou muita atenção. E o meu convidado é o Ricardo Kertzmann. Tá bom, Kertzmann? Bom demais, bom demais. Com uma apresentação dessa, melhor ainda. Ô, meu jovem, eu quero saber o que é um militante do jornalismo. Eu achei ótimo isso, mas eu quero que você defina. O que é? Bom, em primeiro lugar, obrigado demais pelo convite. Prazeraço estar falando com toda essa galera que assiste seu programa. Eu sou fã do Elias e sou fã do programa. A gente se conheceu, para quem não sabe, até contar a historinha. Pode. A gente se conheceu na Itatiaia, né? Eu fiquei na Itatiaia por 14 meses para lá de divertidos. Foi quando eu te conheci lá, a gente fazia alguns programas com o Eduardo Costa, que é outro, Rádio Vivo. Outro cara queridíssimo, né? E a partir daí, essa amizade Você me chamou, recente. Né? Ele, assim, o Eduardo me apresentar, professor e tal. Aí eu falei alguma coisa, que alguém tinha feito aula comigo, estava lá na Você falou Itatiaia. de cursos. Isso. E aí você falou, ô Elias, meu próximo objetivo agora é televisão, então eu quero aula. Eu tomei um susto. Você viu que funcionou, né? Tô aqui. Mas eu tomei um susto, cara, que eu falei assim, cara, eu falei com minha esposa, eu sempre dou aula para muita gente, mas para uma pessoa só é muita responsabilidade. Falei, vou colocar outra pessoa nessa fria. Quando a gente entra na fria, a gente chama os amigos, né? Aí eu chamei o Leandro, que é o meu diretor aqui. Aí falei, Leandro, cara, me ajuda, nós vamos ter que formatar um negócio pro cara. Aí ele falei, beleza. E aí ficou um tempão conversando, né? Aí teve um momento que você falou assim, ô gente, ó, na boa, põe um preço e vamos dar aula. Aí eu falei, agora eu vou ter que dar um preço mesmo. Mas não, o militante, legal. O militante é isso. O termo militante fica até parecendo ligado à política, né? Essa turma mais radical que milita em favor de algum partido, de alguma causa, mas não é nada disso. Na verdade, esse termo me vem muito... Eu tenho muitos amigos. O Elias é interessante, né? Papai do Céu, quando eu nasci, eu acho que ele virou para mim e falou assim, o que você quer? E eu fiz um monte de listas, né? Eu quero isso, quero aquilo. Deu tudo certo. Tudo que eu pedi, Papai do Céu fez. Aí, só para provocar, né, ele falou assim, o que você não quer? Eu falei assim, ter amigo advogado. Porque advogado é uma raça dessas que a gente tem que ter. Né? Aí, Papai do Céu, para me castigar, ele colocou, então, os melhores amigos desse cara, só para irritar ele, vão ser advogados. E eu tenho um desses grandes amigos advogados e grandes advogados amigos que eu tenho, né? Ele fala que ele é um advogado militante. É um jargão do mundo jurídico que é advogado que realmente trabalha com direito. Não é que não dá aula, que não faz parecer. Ou tem várias áreas dentro da advocacia. Mas o advogado militante é o que exerce diuturnamente, né? E com bastante frequência o direito. E aí eu acho que isso ficou na minha cabeça. E desde que eu entrei na comunicação, isso já vai fazer 8 anos, né? Eu acho que eu me tornei um comunicador militante, porque eu, de fato, vivo o jornalismo, pratico o jornalismo todos os dias. São raros os dias em que eu não, de alguma forma, ou não escrevo. Agora estou na Rádio 98, eu tenho agora meu próprio site, o Fator, estou no Antagonista, participo do Antagonista não só nas colunas, não só no site, mas também nos programas audiovisuais. São raros os dias em que eu não milito na comunicação. E vou aproveitar e falar uma coisa interessante para você, e por que eu estou falando comunicação.
Porque eu, apesar de ser empresário, eu não sou jornalista, eu não fiz faculdade de jornalismo, eu nunca me chamei de jornalista, mas para mim eu trabalhava ou militava no jornalismo. Aí alguém aqui, né, virou para mim e falou assim: ô Ricardo, deixa eu te falar, você não gosta de advogado, né? Você não falou isso para mim? Mas sabia. Jornalista é pior ainda, viu? Como você não é um jornalista formado, fala que você é comunicador, fala que você trabalha na comunicação, senão a galera vai te patrulhar. Então eu aprendi, então eu milito na comunicação e não no jornalismo, também graças ao Elias. O Kertzmann, você tem vontade de fazer o curso de jornalismo? Já passou claro que já passou na sua cabeça, né? Não. Não? Não. Você nunca se cobrou, falou, sei lá, vamos fazer? Não. Por quê? Porque eu não concluí nem o meu curso, né, inicial. Eu fiz comércio exterior. Minha faculdade, meu vestibular foi para comércio exterior. Isso na UNA? Em Brasília? Não, aqui em Belo Horizonte. Você já claro, já. Tá, eu vim de Brasília para cá com 10 anos. E na UNA, na antiga UNA. Sim, né? Onde eu dou aula. Né? Mas isso. Agora a UNA pertence a um grupo muito grande, um dos melhores e maiores grupos de ensino do Brasil. Que é o né? Ânima. É o Ânima, Mas o DNA da UNA é na área, na administração, no comércio exterior. Isso, né? Era uma escola única, era não era hoje, não pertencia a um grupo de ensino, era uma escola. E eu passei para comércio exterior lá. Cara, mas eu já trabalhava... Por que você fez comércio exterior? Por quê? Por quê? Porque eu achava que exportação, o Brasil é um país muito legal, né? Porque naquela época todo mundo falava assim, o Brasil é um país do futuro, as exportações brasileiras estão bombando, e esse país falava, então exportação é um bom... Bom, mas de fato as exportações brasileiras deram um salto, principalmente graças ao agronegócio, né? Sim. Nós estamos falando dos anos 80, mais ou menos? 86, 87. Isso. A volta da democracia, inclusive, né? Foi 89. 89, que é a primeira eleições. Mas a gente já tinha ali, né, um caminho. Né? Eu lembro até que tinha aquelas musiquinhas da época, a gente já fala disso. Mas foi nessa época, assim. E eu fui fazer comércio exterior, então no final dos anos 80, né? Só que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava nessa época no Banco Nacional, era a caixa do Banco Nacional. Sim. E através de uma pessoa conhecida, um parente em São Paulo, eu consegui uma vaga de trainee numa multinacional, do Grupo Bayer, um grupo muito grande. E comecei a trabalhar nessa empresa e dei muito certo, muito rápido. Eu cresci muito rápido. E aí ficou impossível eu fazer faculdade e trabalhar numa multinacional ao mesmo tempo, porque eu viajava muito e já estava com a cabeça totalmente voltada para o mundo empresarial. Então, quando eu ia para a sala de aula, aquilo tudo me parecia tão muito básico. Distante. Isso. Falar, caramba, mas espera, isso aí que o professor está querendo ensinar, eu já estou praticando, né? Perfeito. E eu não me identificava com aquilo, era difícil conciliar. Eu entrei na primeira turma com um grupo de amigos, né, oriundos do segundo grau, e pelo fato de eu não conseguir fazer todas as matérias por causa do trabalho, eu fui perdendo aquela turma inicial. Perfeito. E aquela Isso época... na faculdade faz falta, cara. Eu não sei hoje em dia como Ainda assim, mas naquela época, sei lá, você podia fazer matéria do 5º período e a do 2º, né? Você podia ficar pulando. Pode. Então eu não tinha nem turma, sabe? E aquilo foi me afastando da faculdade. E eu só não largava, Elias, porque a mamãe, ela não abria a mão, ela falava assim, eu não admito que um filho não forme. Eu passei a vida inteira trabalhando, dando duro, fazendo hora extra. Ela falava muito, pendurando joias, tinha um negócio de penhor na caixa, para pagar a escola, para pagar livro. Caramba, eu não admito. Seus irmãos todos formaram. Você é o caçula? Eu sou o terceiro. Tá. Eu não admito. Cara, então eu ficava na faculdade, né? Para não sair. Mas aí, depois de 6, 7 anos, eu falei, mamãe, não vai rolar mais não, cansei de gastar dinheiro com isso. Então, eu não formei em comércio exterior. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nem na minha primeira faculdade eu tive paciência para formar. Eu não teria paciência de fazer um curso superior agora, e se eu fosse me dedicar a um curso superior, olha o que eu vou falar agora, eu faria advocacia. Só para irritar esses meus amigos. O mundo é maravilhoso, eu adorei isso. Mas, Kertzmann, você gosta de escrever, cara. Você tem um português bom. De onde que vem isso aí? Colégio Santo Antônio. O Santo Antônio é uma escola em todos os aspectos, né, para a vida inteira. Eu entrei no Colégio Santo Antônio quando eu vim de Brasília para cá. Com 10 anos. Com 10 anos, 10 para 11 anos. Na verdade, eu fui matriculado, quando a gente veio para cá, minha mãe me matriculou numa escola, no Isabela Hendricks. Sim. A pessoa errada na hora errada, porque o Isabela Hendricks, até aquele ano, até o ano anterior, era uma escola de meninas.
E foi o primeiro ou segundo ano em que começaram a aceitar meninos. E eu, Elias, já era da pá virada. E aí eu acho que, eu lembro que no final do ano eles chamaram a minha mãe e falaram assim, né, a maneira educada de expulsar. Eu acho que o Ricardo não se adaptou muito bem. Ele é bom menino, mas longe da gente. Foi algo assim. E aí eu não sei porquê, ela me botou para fazer teste no Santo Antônio, que é dificílimo de entrar. Né? E eu entrei no Santo Antônio, na quinta série. Como todo bom aluno de Santo Antônio, foi assim, né? Quinta, sexta, sétima, tomava bomba. Não, eu tomei uma bomba. Quando eu fui tomar a segunda... porque não pode, mas... eu sei que... Você ficou esperto. E não é nem que eu gostava muito da escola. As pessoas gostam do Santo Antônio. Santo Antônio é maravilhoso. Estudam lá. Minha filha estudou lá também. Sofre, rala, fala, gente, e fica naquela escola. Aquela escola tem uma alma diferente do... É igual o Atlético, né? Torcer para o Atlético é diferente do resto. Estudar no Santo Antônio é diferente. Gostei da comparação. Porque tudo é time de futebol. Não, o Atlético é diferente. O Santo Antônio é diferente. E, Elias, eu jogava futebol no Santo Antônio, no Arsenal. Que legal, o salão. Então, assim, eu me lascava para estudar, e até tinha uma espécie de chantagem que os freios faziam, que é o seguinte: se perder muita média, você não pode jogar. Eles não dão mole lá, não. Então eu tinha que dar um jeito de jogar bola. Como é que se fala hoje em dia? Performar. Eu tinha que performar bem nos estudos para poder continuar jogando bola. E eu fiquei no Santo Antônio. Putz, o Cafunga, que está lá no Santo Antônio, foi meu treinador. O Tacão, que foi treinador da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Isso, muitos anos atrás. PUC, né? Chegou a ser, de um dentista, né? Professor de odontologia. Espetacular. Também foi meu treinador. Tacão era muito exigente? Eu era muito novo, 10, 11, 12 anos, era mirim, para mim nem saber o que chamava, não tinha muito isso, né? Que posição que você jogava? Eu era pivô ou back, ou na frente ou atrás. Olha que coisa, né? Caramba! Porque, como eu sempre fui muito corpulento, né? Então, eu fazia o pivôzão. Quando eu fui para o Promove, lá a gente ganhou 3 anos seguidos, ganhava tudo, não perdia de ninguém, campeão invicto durante 3 anos. Aí eu já era pivô. Porque, muito grandão, eu segurava a bola e me dava muito bem. Mas aí você saiu do Santo Antônio? Aí eu saí do Santo Antônio na 8ª, porque eu ia tomar outra bomba. Aí, quem é da minha geração, quem tem mais de 50, lembra que do outro lado da Santa Rita Durão tinha uma escola chamada Champanhar. Eu fiquei tentando lembrar isso outro dia, que a turma ia para lá. Hoje é um hotel chamado Champanhar. Perfeito. Champanhar. Então, assim, você saía do Santo Antônio bombado, quando você ia para o Champanhar, fazia uma regra de 3 e passava de praticamente já tinha passado, assim, né? Isso mesmo. Mas foi um pouco traumático, porque você imagina um menino vindo de Brasília, que estudou no Colégio Santo Antônio. Em Brasília, Elias, eu tinha estudado no Colégio Marista. Então eu fui criado, eu sou judeu, meus pais são judeus, meus avós são judeus. Ninguém lá em casa nunca foi muito ligado à religião, mas apesar de judeus, eu fui criado em escolas cristãs, no Marista em Brasília e no Santo Antônio, aqui em BH. E aí, quando eu saí do Santo Antônio na 8ª série e cheguei no Champanhar, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos de idade, né? Isso. E entrei na sala com caras barbudos dentro da sala, tudo malandro, que já tinha tomado não sei quantas bombas, né? Nossa, pô, no Santo Antônio, o professor chegava na sala de aula, a gente se levantava. Isso. Que, aliás, eu acho que isso devia acontecer até hoje, porque é muito mais do que respeito, é uma admiração por um mestre, por uma pessoa que está lá te ensinando. Não tem nada a ver com ser antiquado ou nada a ver com autoritarismo, não. Eu acho que é um gesto legal de respeito, né? Mas no Santo Antônio a gente levantava para os professores. Eu estudei no Colégio Militar de Belo Horizonte também. Você tinha que levantar na hora que entrava e na hora que saía. Eu entrei na faculdade, Kertzmann, eu ficava assim, quando o professor entrava, eu fazia assim e voltava. Porque era igual o ratinho mesmo no laboratório, fica condicionado. Mas é legal. Mas eu falei, aqui eu vou ficar lá atrás, porque senão... Eu tinha uma professora de inglês que eu guardo com tanto carinho, chamada Dona Mara, rigorosa, brava pra caramba, daquelas de dar castigo, mandar... Tinha uma régua, ela chamava a régua dela, nem sei porque, de ignorar, e batia com a régua. Mas ela entrava na sala, aí ela falava, good morning, class. Todo mundo tinha que responder, good morning, teacher. Ela falava assim, how are you? I'm fine, about you. Eu achava isso legal. Eu saí de lá e fui pro Champanhar, que o professor entrava na sala de aula, já era chuva de papel no cara, assim, sabe? Foi um choque para mim. Mas foi um choque numa hora muito legal, porque eu estava vivendo um período difícil da minha vida, meus pais estavam se separando. Né? E naquela hora, né, no Champanhar, para você ver que coisa interessante,
eu encontrei 2 ou 3 amigos, 2 ou 3 rapazes, um tinha acabado de perder a mãe, um também estava com o pai se separando, né? O outro também, eu não me lembro exatamente qual que é o problema, foram pessoas que, os 3 ou 4, era uma turminha de 4 comigo, era o quarto, a gente se juntou ajudou o outro, né? E caramba, a gente caminhou juntos assim até eu entrar na superar faculdade. Esse momento, né? Então foi um momento muito legal, apesar do champanhe ser aquela maluquice. Sim. Mas você tem um carinho muito especial. Caramba. Também, né? E aí no segundo grau eu fui pro Promove. Promove, tá, Isso. legal. E no Promove, como é que foi? Promove é um colégio grande, diferente do Santo Antônio, de Champanhar, né? Naquela época tinha duas unidades, uma na Gonçalves Dias, onde eu estudei, e a outra era na Serra. E lá era o Promove Júnior. Aí tinha uma brincadeira que, assim, aqui eram os profissionais, aí eram os malandrões e o Júnior era onde os CDFs estudavam, né? Eu estudei no Promove Júnior. Foram anos maravilhosos também, fiz amigos queridíssimos que eu tenho até hoje. Guardo também com carinho danado os professores, o diretor, Humberto. Eu fui um aluno muito feliz, sabe? A minha vida, até entrar na faculdade, a minha vida estudantil foi sensacional, não tem nada a reclamar. E como é que você foi parar no banco? Como é que foi isso? Porque, ao contrário de boa parte da garotada de hoje, Elias, e ao contrário do que boa parte até do meu círculo social, eu sempre tenho discussões com os meus amigos se isso é bom ou ruim. Eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Os meus pais não podiam pagar minha faculdade. Também, né? Mas, olha, a gente não tinha casa própria, Sim. Tinha um carro na família, então, assim, tem que pagar a sua própria faculdade. Então, eu fui parar no Banco Nacional, foi o primeiro emprego como caixa, para pagar a minha faculdade, né? Mas fiquei lá um ano e pouco, porque logo eu consegui esse estágio, né? Esse programa de trainee nessa empresa em São Paulo. Aí eu fui para lá e a partir dali foi outro caminho. Muito legal. Então essa parte a gente chegou no Santo Antônio por causa do seu português, de você gostar de escrever. Verdade, foi lá. E aí como é que você manteve isso o tempo inteiro? Assim, você escrevia? Não. Então olha que interessante, né? Quando eu entrei nessa empresa, nessa multinacional alemã, eu tinha que fazer muito relatório. Eu participava uma vez por mês de reuniões de venda, então a gente tinha que fazer, eu não sei bem como é que é o nome disso, mas, sei lá, apresentações, isso, né? Apresentação. De resultados. Então, metas. Eu continuei, de alguma forma, tendo que escrever, tendo que fazer as coisas muito certinhas. Naquela época a gente não tinha celular, a internet, nossa, nem tinha ainda no Brasil. A internet chegou aqui para valer no final dos anos 90. Então, escrevia muito, relatório principalmente de vendas, de relatórios de visitas aos clientes. Então, não sei, eu acho que de alguma forma eu fiquei escrevendo. Você gosta de ler? Gosto de ler. Que gosto muita de ler. gente fala que para você escrever bem, tem que ler bem. Você concorda? Lá em casa, também diferente do que é hoje, porque não havia internet, né? Lá em casa, os meus pais assinavam os jornais. Então, assim, o Globo, né? Eu me lembro bem do Globo, do Estado de São Paulo, a revista Veja, a revista Manhã, estou falando de coisas muito antigas. Sim. Enciclopédia, você tinha? A gente tinha que ter, porque para fazer para casa você precisava, não tinha Google. Né? Então eu sempre tive esse hábito de ler em casa. Eu até escrevi outro dia uma coluna no Antagonista, eu relembrei isso aí, Elias, e falava que hoje em dia, foi algum termo que eu fui pesquisar, e eu brinquei que hoje em dia tem essa IA, né, Inteligência Artificial. Então, lembrei, eu estava escrevendo sobre retórica. Bom, eu sei o que é retórica. Eu queria era escrever, né, como que o dicionário descreve a retórica. E aí, quando eu botei retórica no Google, vem a IA do Google e já blá, blá, blá. E falei assim, caramba, antes eu tinha que ir lá no Aurélio, né, vai lá na letra R, e transcrever aquilo. Né? Então, eu gostava tanto de dicionário, sei lá por quê, que às vezes, eu até brinquei nessa coluna, que quando ia fazer o número 2, eu levava um dicionário e ficava lendo o dicionário. Eu também gosto de dicionário. Eu tenho dicionário. Pois é, Elias. O Wise, eu tenho o Wise lá. Lá em casa tem, eu não pego mais. O Aurélio também. O Aurélio, eu não pego mais. Então, as enciclopédias... Quando eu pego. Algumas coisas que eu não confio, assim, falo, cara, deixa eu conferir isso aqui se é verdade. Ou então a etimologia das palavras, é muito legal. Pra caramba. Sabe o que eu adorava fazer? Aí era quase que um vício mesmo. Era aquelas revistinhas, chamava picolé de palavras cruzadas. Sim, né? Fiz também. Então acho que isso tudo, eles foi formando, né, um vocabulário extenso dentro de mim, pelo fato do Colégio Santo Antônio exigir muito
o português, a literatura, e depois eu desenvolver isso mais à frente nessa empresa onde eu trabalhei, eu sempre escrevi bastante. E aí, já dando um salto 10 anos depois, em São Paulo, já morando em São Paulo, foi quando eu comecei a me interessar por política. A minha mãe morava no bairro de Higienópolis. E é o berço do tucanato, né? Você tem, até hoje, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, o Geraldo Alckmin, eu não sei. E lá em Higienópolis tinha a Casa do Saber, que era um think tank do PSDB. Sim, cara, a minha formação política veio a partir dali. O pessoal adora dizer que eu sou meio esquerdinha, né? Que eu sou, como é que eles chamam? Que eu sou melancia, verde por fora e vermelho por dentro. A minha formação é social-democracia. Sim. Que para mim é a única coisa minimamente aceitável dentro de uma democracia, né? É uma pena que aqui no Brasil isso foi desvirtuado, é uma pena que o PSDB praticamente acabou, sim. Por erros dos políticos do PSDB. Isso. Né? Mas então você frequentava? Eu frequentava a Casa do Saber, isso tudo, né? Foi quando eu comecei a me interessar por política. E nesse momento, Elisa, eu comecei a participar, a internet já existia, de fóruns de política. Que como não tinha hoje, né, o audiovisual, você não tinha WhatsApp, Skype, nada. Então, os debates se davam através de textos. Então, eu escrevia pra caramba, cara. Argumento em forma de texto. Né? Então, eu escrevia pra caramba. Isso foi o que me levou para o jornalismo. Sabe por quê? Em 2014, a presidente Dilma venceu as eleições, né, naquela disputa com Aécio Neves. Eu me lembro que eu estava na casa da minha mãe, em Higienópolis, e aquela madrugada foi impossível dormir. Porque os petistas, justamente por ser um bairro de tucanos, ficavam buzinando a noite inteira. Igual o atleticano e cruzeirense fazem aqui na cidade. E aquilo me irritou muito. Tá. E eu peguei eu não tinha rede social, não gostava de rede social, nunca tive, nem hoje eu tenho. Hoje eu tenho Instagram só para ficar irritando, provocando. E eu peguei o Facebook da minha esposa, da Adriana, e escrevi alguma coisa dessas. E isso viralizou, né? Foi um texto daqueles que à época lá, só que para o bem e para o mal, ela começou a receber um monte de ofensas. Aí ela virou para mim e falou assim, eu vou fazer um Facebook para você, um perfil para você. Você escreve o que quiser lá. E eu comecei a escrever lá no Facebook. Que legal isso, muito rápido. Eu lembro que tinha um reloginho lá que contava quantos amigos você podia ter e o máximo eram 5 mil. Muito rápido aquilo chegou em 5 mil e aí depois você tinha seguidores e não mais amigos, né? Isso mesmo. E foi ali que em final de 15, 2016, o Beni Cohen, nosso grande amigo, né? Para mim é o meu guru do jornalismo. Clássico, né? O Beni, ele só tem o defeito de ser cruzeirense demais, né? Exagerado. E o Beni falou, cara, você quer ter um blog? Vem hospedar um blog no Portal Uai. O que é blog? Me explica primeiro o que é blog. Ele explicou, ok, me treinou, né, a mexer na ferramenta. E no começo... Desculpa, só uma coisa, de onde você conhecia o Beni? Porque eu sou judeu e o Beni também é judeu. A gente se conhece desde garoto, jogava futebol juntos desde de garoto. Os nossos pais, né, o seu Moisés que faleceu, era amigo do papai, então a gente se conhecia desde garoto. Legal. Então ele te fez esse convite para o blog. E me treinou, me ensinou a escrever de forma, não me descaracterizando, mas de forma mais técnica, vamos chamar assim. Isso, lead me ensinou, da matéria, bigode, né, título, aquele negócio. Fez um curso com um ótimo professor. Sei lá, se não melhor, tá entre os 2 ou 3 melhores. SEO, Google, ranqueamento, tag. Fonte. Cara, foi ele assim. Aí você começou a escrever para o Uai. Aí eu criei o blog Opinião Sem Medo, que, sei lá, em pouquíssimo tempo, era o conteúdo mais lido do Portal Uai, da home do Uai. Sensacional, hein, Kerton? E o negócio explodiu. E aí, em seguida, alguns anos depois, acho que já foi em 2018, aí o Estado de Minas me chamou para ser colunista do Estado de Minas, e não mais blogueiro. Perfeito. Aí foi uma outra virada de chave também, porque assim, né, Elias? No blog era meu, ainda que dentro do Uai, pode falar palavrão, né? As merdas que eu escrevia, era eu que estou escrevendo. A partir do momento que eu me tornei um colunista, eu comecei a moderar o meu tom, a moderar a minha linguagem, né?
Você faz parte de um veículo de comunicação. Porque eu era, de alguma forma... E o veículo de comunicação tem uma linha, você tem que entender o jogo também. Perfeito, né? isso aí. Isso foi uma aula, isso é muito Foi, bom, foi uma virada de mudou, chave. né? Pô, totalmente. E o Beni te orientava com relação a isso? Pra caramba, Olha, pra caramba. cuidado aqui, vai ali, pra tal, caramba. você tá pisando aqui, deixa eu checar. E o que é legal, né, Elias? Porque muito mais do que um editor, muito mais do que um guru, muito mais do que um professor, a gente é amigo. É isso. Então ele sempre fez isso com muito carinho, com muito cuidado. Né? E acho que eu devo a ele assim, ter dado tão certo, porque é muito difícil, né, Elias, você cair numa organização, num jornal, num veículo grande, e alguém ter esse olhar carinhoso de, pô, não, esse cara, ele não é só um colunista da casa, ele é o Ricardo, pô, é o cara que eu jogava conheço, bola né? com ele. Eu tenho carinho por ele. Então, pô... Mas ele me dá resultado também. O Beni também é um cara que, né, ele não ia entregar. Bom, ele farejou o potencial que eu tinha numa rede social. Perfeito. E me levou. Tanto que, aí, em 2020, no começo, antes da pandemia, a Isto É me encontrou. Aquela revista que seu pai assinava. A revista que meu pai assinava. Aí, tá vendo? Você já conhecia a Isto É um pouco, A né? Isto É me encontrou e me convidou para ser colunista na Isto É também. Como é que foi isso aí? Quem que te encontrou? Pois é, foi o Edson, outro amigão, brother, um cara, amigo, um irmão que eu vou levar pro resto da vida, que eu fiz na Isto É. Na verdade, quem fez o contato inicial foi o próprio Caco Alzugaray, que é o dono da revista, né, que fez esse contato, e a partir daí foi o Edson. Eles te leram no estado de Minas? Me encontraram no estado de Minas e fizeram o convite para ir para lá. E o estado de Minas não se opôs, porque era um site de São Paulo e nacional, aqui não tinha problema nenhum. Sempre deixei isso muito claro, à época, a minha prioridade era no estado de Minas. E aí eu comecei a escrever para Isto É também. E eu fui no estado de Minas, porque você falou de resultado, eu fui para o estado de Minas até final de 2022. Eu encerrei lá, Elias, com 32 milhões de page views. Cara. Se você pegar toda a imprensa mineira, todos os colunistas mineiros, somar todo mundo, você não vai chegar à metade desse resultado hoje em page views. Né? Então, foi um período para lá de enriquecedor, para lá de profícuo, para as duas partes, para mim e para o jornal também. E na Isto É, o sucesso se repetiu também. Eu era, desde quando eu entrei lá, o colunista mais lido da casa. Né? Isso foi caminhando até final de 2022. Eu já estava também, em 2022, na Itatiaia. Eu entrei na Itatiaia... Foi durante a pandemia? Não. Foi no final? Foi no segundo semestre de... Não, foi em 2022. 2022. Em 2022. Entrei na Itatiaia em 2022. Eu já estava na Itatiaia também. E aí foi caminhando assim no estado de Minas. Agora a gente vai fazendo confusão das datas. Foi até 23, não foi final de 22. No final de 22, o ano de 2022, eu fechei com 32 milhões de page views. Tá. Pronto. Eu entrei na Itatiaia também em meados de 22. Como é que foi esse convite? Igual, conta pra gente. Eu recebi uma ligação do O Tempo, né, do Cândido, que hoje está na Itatiaia, e da Renata, que é diretora do Tempo, editora do Tempo, dizendo que o seu Vitório Medioli tinha interesse, queria muito que eu fosse lá para o Tempo. Porque olha que interessante, eles até fizeram a brincadeira, aproveitando que você chama Ricardo, ele queria que você fosse o Ricardo Boechat do Tempo. Ele queria que você escrevesse aqui, que você falasse na rádio e também produzisse conteúdos audiovisuais. Eles estavam construindo um estúdio novo. E aí eu passei uma tarde conversando com eles. Conversa muito legal. E eu saí de lá em dúvida, né? Poxa, uma etapa rádio, nova, né? Rádio, audiovisual, eu só escrevo. Isso. Liguei para o Beni para me aconselhar. Liguei para o João Vitor também, o João Vitor Xavier. Já, a gente tinha uma boa interlocução. Eu escrevi no Estado de Minas, eu conheci ele em algum momento, em algum evento, ele já era deputado, e a gente sempre teve muita boa interlocução. Ele era do PSDB. Perfeito, bem lembrado. Então assim, a gente estava dentro do mesmo espectro político. E aí eu fui me aconselhar com o João e falei assim, João, aconteceu isso e isso, o que você faria? E ele falou assim, não, mas você pode trabalhar em outro local que não seja o Estado de Minas? Eu falei, bom, se for rádio, se não for por escrito, sim, né? Não, então você vai vir para Itatiaia. Olha só.
caramba. Aí você tomou um susto, né? Só que eu tinha conversado com o Beni antes. E o Beni tinha falado com o Zeca que estava à frente, ele, o doutor Alva, à época, à frente do estado de Minas, né? Aliás, tanto o Zeca e o doutor Álvaro também, duas pessoas que eu tenho o maior carinho do mundo, sabe? Porque sempre me trataram com o maior carinho, com o maior respeito. O Zeca, então, tadinho, que deve ter sofrido, porque o jeito que eu escrevo, né? Isso. Não é sempre muito dócil. E quem levava a primeira pancada das vezes que eu abusava, que eu exagerava, era ele. Mas sempre foi muito, muito bacana comigo. E aí, quando o Beni comentou com o Zeca, que eu tinha recebido essa proposta do Tempo, o Zeca falou assim, não, de jeito nenhum, não vou abrir mão de você de jeito nenhum. E se você quer ir para a rádio também, Boa. a gente tem uma parceria, a gente está desenvolvendo um projeto junto com a 98, eu nem lembro o que era. Então você vai para 98, eu falo com o Rodrigo Carneiro. E eu fui conversar com o Rodrigo Carneiro, que é outro doce de pessoa. Eu conheço o Rodrigo, sei lá, 2, 3 anos, eu nem sei. Mas pensa num cara que eu tenho afeto, né? É um sujeito sensacional. E eu tinha conversado com o Rodrigo, foi quando eu conheci, de ir talvez para 98. E quando eu fui conversar com o João Vitor, falei, João, me ajuda a pensar, cara, eu estou com a minha cabeça a mil. E ele falou assim, não, então você para a rádio vai vir para cá. Você vem para Itatiaia, 98 não. E aí eu conversei com o Rodrigo falou assim, cara, faz o que seu coração mandar, a 98 vai estar com as portas sempre abertas para você, a Itatiaia é uma super rádio. Cara, o Rodrigo é um cara espetacular, todo mundo deveria conhecer jornalísticos, né, naquele momento. Né, a Itatiaia, qual que era, o que me balançou de verdade? Sim. É o que eu falei com o Rodrigo. Elias, eu tenho 57 anos, cara. Eu estou em BH desde os 10. Né? Atleticano maluco, já era atleticano em Brasília, por causa do vovô. Eu ouço a Itatiaia desde 10 anos. Tiro de meta, turma do bate-bola. A programação da Itatiaia não toda, muda, os locutores. Apito final. Isso. Eu tenho uma memória, eu tenho um vínculo afetivo com a Itatiaia muito grande. Então, quando eu queria ir para a Itatiaia, o vínculo afetivo. Que permanece até hoje. É uma super rádio também, fiz amizades. Caramba, o Júnior Moreira, Eduardo Costa, o próprio João Vitor, Maria Cláudia, uma super diretora de jornalismo. Toda a turma lá é uma rádio muito querida. Né? Então, eu fui para Itatiaia, fui para lá por esse convite, mas o que aconteceu antes foi esse bastidor para onde, igual mineiro fala, um cotô, proncovô, né? Isso tudo aconteceu. E aí, em 2023, né, fazendo essa trajetória, em meados de 2023, por essas questões políticas, eu não tenho problema nenhum em levar isso a público, porque foi fato, isso aconteceu, o Estado de Minas resolveu não contar mais comigo, a despeito de ser o maior colunista da casa, do cara que fechou 2022 com 32 milhões de page views, o Estado de Minas achou por bem me desligar. Eu fui desligado. Olha, não queremos mais você aqui na casa. E as questões eram políticas. E aí, falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu não vou deixar de escrever, eu estava no Isto É. Mas eu quero ter um conteúdo local, eu quero continuar escrevendo aqui em Minas. Foi quando surgiu a oportunidade de eu montar o meu próprio site, que é o Fator. E comecei a desenvolver essa ideia. Nesse meio tempo, eu mudei para 98. Né? E o fato de ir para 98 facilitou com que eu caminhasse em direção a ter o meu próprio site. Porque talvez isso chocasse um pouco. A Itatiaia tem um plano, né, e está sendo muito bem sucedido, do site da Itatiaia se transformar num portal. Perfeito. Um belíssimo portal, está cada vez melhor, inclusive com uma audiência espetacular. E aí talvez em algum momento, né, aquilo pudesse chocar. Então acabou coincidindo. No fato de ir para 98 a 98, à época, agora eles estão também caminhando no sentido de ter um portal, está em desenvolvimento de se tornar um portal, e vai dar certo, porque está com uma equipe espetacular. Quem está à frente do projeto é a Maíra Monteiro, uma cracaça, sabe de tudo. E a 98 também o time da 98 é uma equipe muito querida, todo mundo joga muito junto. Né? Os donos da 98 são o Marco Aurélio, o Bruno, o Flávio Carneiro eu não conheço pessoalmente, mas são pessoas muito do bem também, muito profissionais, que têm caminhos definidos. Mas à época, 98 tinha um site, então isso não era um empecilho, eu ter o meu próprio portal, o meu próprio site, que era o Fator. E aí caminhou para isso, de eu ter o meu site, né? Local.
E eu fiz uma amizade muito boa, muito grande, muito carinhosa. Eu chego até a dizer que é meio que paternal, porque eu tenho idade para ser o pai do Lucas Ragazzi, que é meu sócio no Fator. O pai do Lucas tem a minha idade. E o Lucas tinha vontade de empreender. Ele adora o jornalismo, mas ele queria empreender. E eu falei para ele, Lucas, eu estou no momento que eu estou caminhando para ter um site próprio. Né? Se é isso que você quiser, a gente sabe, conversa com o João Vitor é um cara bacana pra caramba, a Maria Cláudia também, eles vão entender que é um desejo seu de empreender, não é de mudar de veículo, porque você está felicíssimo em Itatiaia, mas de empreender, ter o próprio veículo. E foi o que aconteceu. E aí, nesse momento, a gente se juntou, né, e no final de 2023, a gente colocou o Fator no ar, em sistema meio que, a gente fica brincando, meio blog, né? Mas aí em março desse ano, abril, virou site de verdade. E caramba, Elias, bom, vocês sabem, né? Deu certo pra caramba. A gente ainda tem um caminho muito longo para trilhar, mas deu muito, muito certo. Tão certo, né, ao ponto de que um belo dia eu recebo um telefonema do Felipe Moura Brasil, que é o diretor de jornalismo do Antagonista, né, que me acompanhando já na Isto É, e encontrando textos meus no Fator agora, ele me ligou e foi bem reto, assim, ele falou assim, Ricardo, sou Felipe Moura Brasil, eu falei, pô, eu sei quem você é. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você consegue, né, há tanto tempo, manter essa pegada independente? Sem militar, olha a gente falando em militar, né? Sem militar para um partido, para um candidato. Você critica o que tem que ser criticado, elogia o que tem que ser elogiado, de forma muito irônica, muito às vezes, muito agressiva. Sim. Até. É bem o perfil aqui do Antagonista, essa independência, essa ironia. Como é que você consegue, cara? Porque isso não é comum no jornalismo. E o Felipe, então, respondendo de forma bem direta, porque como você mesmo começou a me apresentar, né, Elias? Porque eu não sou jornalista. Isso. Eu sou empresário, eu tenho a minha vida independente do jornalismo. Muito então, importante. assim, eu escrevo o que eu quero, do jeito que eu quero, obviamente dentro da linha editorial do veículo, eu sempre respeitei isso ao máximo, né? Sua casa, suas regras. Isso. É assim, é assim. Mas as minhas crenças e valores são inegociáveis. Então, isso eu sempre tive em todos os veículos que eu trabalhei. E quando isso começou a chocar, como aconteceu no Estado de Minas, o Estado de Minas falou, olha, né, a porta da rua, como é que fala? A porta da rua é serventia da casa. Tá bom. Então é isso, o Felipe, eu não dependo do jornalismo. E ele falou assim, cara, eu estava pensando em te trazer para o Antagonista, eu queria saber se era possível você sair da Isto É, mas depois do que você me falou, agora eu preciso te trazer para cá. Porque o Antagonista sempre foi assim, e eu voltei para poder liderar um time assim. Né? A gente teve quantas conversas, depois fui conversar com a Cláudia Reis, que é a CEO hoje do grupo que comanda o Antagonista. Eu tenho, as minhas relações são sempre muito afetuosas, sabe, Elias? Quando eu saí no Estado de Minas, eu fiquei muito triste com aquilo. Eu ia te falar isso, assim, porque eu vivi aquele momento. Isso, cara, era uma relação de afeto, muito. E teve a Itatiaia logo depois. Mas você vê que interessante, porque lembra que eu falei, eu sempre coloquei o Estado de Minas em primeiro lugar. Né? Eu não sairia... né? Uma relação de amizade. Eu não sairia do Estado de Minas para ir para outro lugar. Não, a prioridade é sua. Né? Eu só deixei, eu fui deixado pelo Estado de Minas, porque as minhas relações são de afeto. Né? Sempre foi assim. Então, eu constituí também uma relação de afeto com a Isto É. Foram 4 anos lá dentro. Aí você fica assim, ai meu Deus do céu, como é que eu vou deixar Isto É? Né? Mas foi um processo muito, muito legal também, porque o Edson, né, que eu falei com o meu editor lá, que é outro grande amigo, ele compreendeu perfeitamente e falou assim, cara, vai, são fases, isso. Né? Vai. Não, e você se despediu muito bem. As portas da Isto É estão abertas para você sempre aqui também, né? Isso é muito legal, né, Kertz? Eu não sei fazer de outro jeito. Eu não sei fazer de outro jeito. Elias, essa empresa que eu trabalhei na Bayer, eu saí de lá depois de 12 anos para abrir meu próprio negócio. Né? Isso tudo que eu estou te falando é interessante, eu vivi isso lá atrás. Né? Eu trabalhei nessa empresa, mas 12 anos depois eu saí para ter o meu próprio negócio, para me aventurar, né? Trilhar os meus próprios caminhos. O segundo homem dessa empresa no mundo hoje, né?
O cara é meu padrinho de casamento, é o cara que eu vou encontrar semana que vem em São Paulo para o aniversário de 40 anos da filha dele. Os meus 2 antigos CEOs dessa empresa, eu falo com eles toda semana. Eu não consigo ser diferente nos locais. E são relações muito duradouras, assim, sabe? Porque a minha pegada é essa? Essa pegada passional, ela serve para os 2 lados, né? Ou eu crio vínculos muito fortes com as pessoas, ou as pessoas acabam se afastando de mim também, por algum motivo. Você não tem medo de brigar, não, né, Kertzmann? Fisicamente? Não. Brigar mesmo. Eu já passei da idade. Né? Mas brigar, se comprar umas brigas. Não. Não? Briga pelo bem, não. Não. Não, porque assim, Elias, eu fiquei brincando que o Papai do Céu me deu tudo, né? Ele me deu essa capacidade de independência. Eu consegui me tornar independente financeiramente falando. Bom, se eu não dependo de ninguém, e se eu tenho crenças e valores rígidos em uma direção, que não significa que eu esteja certo, são as minhas crenças e valores. Sim. Eu jamais vou ficar cagando regra para alguém. Eu odeio com essa história de dizer, porque você é um influenciador, você influencia as pessoas. Eu não sou nada, eu sou o Ricardo, eu não estou aqui para influenciar ninguém. Né? Eu tento passar da melhor maneira possível, a melhor mensagem possível para as pessoas, mas sob a minha ótica, que não necessariamente é a verdade, ou é a que tem que prevalecer. Então, quando eu acredito em alguma coisa, e isso gera briga, eu compro, porque o que eu posso perder, Elias? Se eu não dependo financeiramente de alguém para isso, porque, como eu te falei, Papai do Céu me deu, né, essa capacidade. Olha, segue sua vida e faça do que você construiu, faça coisas boas. Se a briga é boa, eu estou dentro. Eu acho interessante, Kertzmann, porque essa não é uma característica do mineiro. E, para mim, você também tem características diferentes do mineiro. Eu acho que isso é uma vantagem para você. Acho que você não ter nascido em Minas e ter vindo com 10 anos te dá também uma outra independência que não é econômica, mas dessa possibilidade, não vou ficar fazendo conchavo demais. Você tem até uma certa dificuldade aqui em Belo Horizonte, eu sei disso, que nós já conversamos. Você fala, como é que tal pessoa consegue esses negócios produzindo um conteúdo muito ruim, horroroso, né? E aí eu lembro uma vez, né, na sua casa, inclusive, você ficou um pouco chateado. Falou, e eu tô aí nessa batalha fazendo negócio. Então, eu acho que existe uma característica sua de não mineiridade. Eu não sei se é característica, eu entendi o que você está falando. Como eu não nasci em Belo Horizonte, eu não pertenço àquela chamada, não é família tradicional mineira, isso nem tem mais. As relações, né? Isso, essas relações familiares antigas. Como eu não as tenho, isso me dá independência sim. Porque aquele negócio assim, mas você vai falar mal do fulano? Mas tem que falar mal do fulano, o cara fez coisa errada. Mas olha, ele foi amigo do seu avô, ele é amigo do tio da... A sua tia é amiga... Eu não tenho isso. Então, eu não sei se é uma característica, mas é um fato. Que ocorreu. Né? Que eu acho que ajuda nesse sentido. E você vê que coisa interessante. Ajuda e atrapalha também, né? É onde eu ia falar. Porque isso acabou, de alguma forma, né, me atrapalhando também nessa trajetória. Porque no momento em que eu não aceito não opinar sobre determinados temas, sobre determinadas pessoas, porque aquele determinado grupo né, que eu me relaciono não gosta, puxa, sinto muito, ou esse grupo vai ter que não gostar de mim, porque é a minha opinião. Porque assim, Elias, não é mentira e não é uma opinião para prejudicar, é uma opinião sincera. Então, se eu estiver num ambiente, entrando na política, bolsonarista, e eu sofri muito com isso, sabe? Porque o meu círculo social, 99,9% é bolsonarista. E pessoas com as quais eu convivo desde da juventude, em 2022, eu não reconhecia essas pessoas. E eu não estou fazendo... Eu não tenho nada a ver com o lado político. Sim. Cara, se eu odeio o Lula e quer votar no Bolsonaro, vote. Mas porque você vai votar no Bolsonaro, você não tem que abraçar essas pautas. Todas as causas, que esses caras... né? Cara, porque eu te falei, são pessoas que... Como é que uma pessoa... Como é que um advogado, pra lá de bem-sucedido, queridíssimo amigo meu, como é que um advogado pode ir para a porta de quartel pedir golpe de Estado? Sim. Porque eu perguntava para ele, bom, se tiver um golpe,
Você vai fazer o que da vida? Porque fecha o STF, acabou. não tem judiciário. Não, mas não é isso. Mas como que não é isso? É claro que é isso. Eu não gosto do Lula, eu não gosto da Dilma, eu não gosto de ninguém ligado a esse PT tradicional. Tem um monte de amigos petistas queridíssimos. Tem parlamentares petistas que eu conheço que são da melhor qualidade. Conheci o deputado Ulisses Gomes outro dia, líder do PT aqui na Assembleia. Que cara espetacular. Eu fico brincando, quem dera todos os petistas fossem assim. Né? Então, assim, não tem nada a ver com a história. Eu não gosto do PT, daquele PT. Mas isso não me faz amar pautas que não tem nada a ver com não gostar do PT. Então, quando esse amigo está militando, não, o negócio é só tirar o Lula. Eu também queria tirar o Lula. Na verdade, eu nunca queria que o Lula estivesse lá, mas ele está lá. Sim, sim. E a gente tem que respeitar, porque a maioria da população colocou esse cara lá. É simples assim, ainda que eu não goste, você não goste. Esse amigo, ele não compreendia que o que ele queria, que era tirar o Lula, que não gostava do Lula, como eu não gosto, o passo adiante era o fim da democracia. Muita gente não compreendeu isso naquela época. E eu sofri muito. Negacionistas de vacina. Médico dizendo para tomar cloroquina. Não é? E hoje o cara, você fala com ele... dá uma atitude. Mas naquela época a gente não sabia direito. Né? Todo mundo tem um mas para poder falar. O ponto, Elias, é que eu sofri muito aquela época. E como eu não abri mão de defender o que eu acredito, eu acabei me prejudicando muito, sabe? Nesses grupos. Por um lado, se realmente me prejudicou, me atrapalhou, me separou de afetos profissionais, inclusive, né? Por outro lado, foi uma espécie de peneira na minha vida. Porque muitas daquelas pessoas com as quais eu relacionava, eu não tenho a menor vontade, eu não tive mais a menor vontade de reatar. E os poucos com os quais eu reatei, eu consigo compreender que eles estavam presos naquela paranoia que dominou muita gente, sabe? Interessantíssimo. Eu queria que você falasse daquele caso de um filho ou uma filha de um colega seu que você foi dar carona, de um amigo, uma colega da sua filha, que você foi dar carona, que tem a ver com isso aí que você está dizendo. Totalmente. Não é? Totalmente. Vamos lá, por favor. Isso foi, eu me lembro muito bem do fato. Era próximo do Dia Internacional da Mulher. Por quê? Eu lembro que eu busquei a minha filha num restaurante, num bar. E na volta ela falou assim, papai, a gente pode dar carona para as minhas amigas? Claro. Elas tinham 14, 15 anos, mais ou menos? 16. Né? 16, eram adolescentes ainda, né? Ela tem 18? Isso, então 16. Isso. 16. Claro. E aí quando eu deixei as amigas em casa, ela falou assim, você reparou que aquela menina é trans? Não só não tinha reparado, como nessa hora, para um cara de 57 anos, né? Aquela ampulhetazinha igual a do Ida ficou rodando. Porque o primeiro pensamento, trans? Minha filha estava com uma trans na mesa, né? Mas isso passa rápido, né? Eu falei, filhota, não reparei. E aí? Aí a pergunta, né, do tiozão, e aí? E aí o quê? Mas como é que é? Como é que é o quê, pai? Porque na minha cabeça, porque na minha cabeça, como é que é uma menina? Não é nada, caramba. Aí você começa a pensar, como é que é o quê? Não é nada. E Elias... Ela é que te provocou, a sua filha, né? Não, ela só me falou do... Mas eu acho que ela estava até te testando. Falou, vamos vir com meu pai. Pode ser. Não é? Interessante. Pode ser. Eles são muito inteligentes. Eu sei que daquele momento até minha casa, coisa de 5, 6, 7 minutos, sei lá, era perto, tudo que eu conseguia pensar, porque a menina entrou no prédio. E quando ela me falou, e eu comecei a pensar nisso, eu só pensava como que essa menina é tratada em casa. Toda vez que eu falo isso, me dá vontade de chorar, porque eu só pensava... Eu tenho uma relação com a minha filha, Elias, que é um negócio muito, muito doido, sabe? E eu só pensava se essa menina, quando chegasse na casa dela, se o pai dela seria como eu sou com a minha filha e a abraçaria, ou se seria aquele pai que falava, sai de casa, não quero saber. Porque, meu Deus, uma criança de 16 anos de idade, num conflito de identidade desse, que não se reconhece menino, que quer ser menina, tudo que precisa é de afeto. Tudo que precisa é de abraço, é de amor, é de compreensão, é de sentar com ela e tentar fazer com que ela se encontre no mundo. A adolescência já é difícil.
E eu só pensava nisso, só pensava nisso. Bom, cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz, quando a Sofia foi pro quarto, fui pro quarto dormir e falei para minha esposa. A Sofia estava com uma menina e contei o caso assim, sabe? Cara, no dia seguinte, ou no outro dia... Não. Eu não sei se foi no dia seguinte, 2 dias depois. Eu sei que aí, eu estava na Itatiaia, durante a conversa de redação, o principal programa da rádio. Aliás, beijaço para todo mundo, pro Júnior, pro Du. Aparece lá o vídeo do Nicolas Ferreira, com peruca loira lá no Congresso, falando de Nicolete. Ele tinha ofendido poucos dias atrás uma moça, chamando a moça de gorda na internet. Eu não sei. E aparece aquilo ali. E eu totalmente ainda tomado pelo efeito. E aí, Elias, aí saiu, cara. Saiu tudo que eu achava assim, sabe? E a minha mensagem era, o que políticos como o Nicolas, o que eles trazem de bom para o país? Porque não estamos discutindo aqui economia, não estamos Estado discutindo... maior, Estado menor. Não, né? maneira de encarar. Não estamos discutindo políticas sociais, se a gente vai dar mais assistência ou menos. A gente está discutindo ser humano, a gente está discutindo sentimento, a gente está discutindo o direito que uma pessoa tem de ser o que ela é. Porque para esses caras, eles acham que essa menina, ela é trans porque alguém ensinou, porque o professor da escola disse. Os pais falharam, são teorias idiotas. Mas são muito fortes. Esses caras acham que os homossexuais são homossexuais porque alguém disse para ser, porque é bonito ser, porque alguém, sei lá, na escola falou. É uma gente tosca, é uma gente medíocre. Eu estou falando com você, tá, Nicolas? Com você e com todo mundo que pensa igual a você. Vocês são toscos, vocês são medíocres, vocês são desumanos. Porque vocês utilizam da fraqueza das pessoas, vocês se utilizam daquilo que as pessoas são e não são aceitas para produzirem maldade contra elas. Aí o pessoal vai dizer, Ricardo é esquerdinha, Ricardo... Não, seus idiotas, eu sou um ser humano, eu tenho respeito pelas pessoas, eu tenho amor pelas pessoas, eu acho que todo mundo tem que admirar e respeitar as pessoas que merecem pelo que elas são, e não pelo que vocês querem que elas sejam. Aí, Elias, nesse dia eu estava, saiu tudo que tinha para sair, sabe? Quando eu falo que isso me prejudica, dentro de determinados grupos, sim, claro. Esse tipo de coisa. Porque eu me exponho, eu tô cagando, velho. Eu tô cagando para quem vai assistir, eu tô cagando se as pessoas com as quais eu me relaciono, inclusive profissionalmente, vão gostar ou não do que eu tô falando. Eu tô preocupado com o que minha filha vai pensar de mim, sim, do que o Elias, do que o Léo, das pessoas que eu quero bem, o que o Lucas, o que meus irmãos, o que os meus amigos queridos vão pensar de mim. Com eles eu me preocupo. E essas pessoas sabem que eu não defendo pautas ideológicas, identitárias, políticas, nada. Eu defendo civilização. Volto a repetir, eu defendo o amor. Elias, outro dia, metade da comunidade judaica aqui de Belo Horizonte estava com raiva de mim. 1 ano atrás, no começo dessa barbaridade toda que está acontecendo. O que o Hamas fez com Israel é inominável. O sofrimento que esses caras causaram e vão causar para o resto da vida, para mais de 1000 famílias, é inominável. Pronto e ponto. Israel tem todo o direito de se defender. Israel tem todo o direito de proteger seus cidadãos. E se é essa a maneira que Israel encontrou de eliminar esses grupos terroristas, o Hamas, o Hezbollah, tem o meu apoio. Como judeu, tem o meu apoio. Agora, eu não deixo de sofrer e não deixo de me solidarizar pelo que está acontecendo com milhões de palestinos que estão desabrigados, crianças que morreram, mulheres que morreram, idosos que morreram, que não têm onde morar. Porque essas pessoas, elas são subjugadas pelo terror. Essas pessoas são dominadas pelo Hamas, financiado pelo Irã. Elas tampouco têm culpa do que o Hamas fez com Israel. Qual é a solução? Eu não sei. Eu apoio Israel, eu só não fico feliz com o que eu estou vendo lá. E se qualquer ser humano olhar para aquilo e disser que está feliz, não é ser humano, ou é um imbecil que pega uma guerra que nem é, porque esse pessoal também faz isso, tá?
essa turminha que eu falei, pega a bandeira de Israel. Vocês estão cagando para Israel, gente. Para com isso. Eu duvido que vocês, qualquer um de vocês aí, que vai para a Avenida Paulista com bandeirinha de Israel, pega o avião e vai lá defender Israel. Vocês vão porra nenhuma. Vocês ficam pegando causas que não são de vocês para fazer política. Porque o Bolsonaro um dia veio uma bandeira de Israel. Bolsonaro está cagando para Israel também, gente. Para com isso. O mundo caga para Israel. Só quem se importa com Israel são os israelenses que vivem lá, judeus ou não. Você tem 2 milhões de árabes vivendo lá, você tem cristãos vivendo lá. Só quem se importa com Israel são os israelenses que vivem lá. E com os judeus. E os judeus que vivem na diáspora. O resto do mundo está cagando para Israel. Só que esses caras ficam pegando essas pautas para poder fazer política, sabe, em cima disso. E aí, eu estava contando, eu quando falei, me expressei dessa forma, que eu estava com muita dó, e continuo com dó, como eu estou com dó agora dos libaneses. Eu tenho 2 grandes amigos de infância libaneses, cujas famílias foram expulsas do Líbano, porque são cristãos, foram expulsas pelo Hezbollah. Esse cara comunga da mesma raiva que eu tenho do Hezbollah, ele também tem. Mas ele, como eu, morre de pena porque tem libanês sendo morto. Ah, mas como que faz? Eu não sei, eu adoraria saber como é que faz de outra forma. Sim. É por isso que eu estou dizendo que eu apoio Israel. Se esse é o jeito, que seja. Mas deixar de me solidarizar, deixar de ficar triste, desculpa, não fico. E aí, Elias, pronto, falar isso para alguns judeus que querem pensar assim, é a mesma coisa do que quando eu falava de política lá atrás. O Kertzmann, você falou de Papai do Céu, mas eu queria entrar um pouco nisso. Assim. Você acredita em Deus? Não. Deus, nessa figura igual do quadro de Da Vinci, Deus lá com o dedão, né? Não. Ah, mas que Deus você acredita? Não acredito em Deus. Deus como um ente que está nesse momento olhando para cá. Não acredito, Elias. Não acredito mesmo, assim, uma coisa é você ter espiritualidade. Como eu falei, eu sou judeu de pai, mãe, avô, bisavô, todo mundo. Não professo judaísmo, vou à sinagoga poucas vezes, deveria ter ido ontem, inclusive, que é Rosh Hashanah. Aliás, Shana Tová para todo mundo, Shana Tová para vocês, um ano novo doce e bom, feliz ano novo, é o ano novo judaico. Eu vou poucas vezes à sinagoga, mas eu tenho uma ligação com o povo, com o judaísmo, não a religião, com a cultura, com o povo. Uma ligação que é onde eu falo de espiritualidade, Sim. que eu não sei explicar. Se eu nasci e cresci em Brasília, e não havia comunidade judaica lá, e eu tenho essa ligação fortíssima com o judaísmo, de onde ela vem? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. O judaísmo me emociona. Ver principalmente idosos judeus me emociona. Eu tenho uma ligação muito forte. Não pratico, não professo a religião. Mas estudei, então sou judeu. Mas o judaísmo para você é maior do que a religião. Muito maior, transcende. Cultura, né? Estudei em escolas cristãs a vida inteira. Isso. A minha mãe adorava o espiritismo. Mamãe acendia vela para pretinho velho dentro de casa. Se você abrir a minha gavetinha no escritório, tem um pretinho velho que ela me deu. Tem uma figurinha, como que é aquele? São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, que o meu sócio me deu. Tem o kippá, que o rabino que vai lá colocar tefilim e dar. Para mim, toda religião que prega coisas boas, ela é válida. Então eu não tenho preconceito contra nenhuma. A minha relação não é com religião alguma, nem com o judaísmo. Mas eu tenho essa espiritualidade em direção ao judaísmo. A cultura judaica. Né? Mas isso não significa que eu tenha que acreditar em Deus, ou que acredite em Deus, sabe? Sim. Deus como essa figura. Muito legal isso. Parabéns. Viu? A isso minha não é filha, tão claro. A minha filha uma vez, sei lá, 10 anos, 12 anos, eu não lembro. Ela falou assim, papai, você acredita em Deus? Aí eu falei, ai caramba, porque uma coisa é eu falar para um monte de adulto, outra para falar para uma criança que eu não acredito em Deus. E a sua filha, né? Também tem isso. Eu falei assim, filhotinho, eu não acredito em Deus, né? Desse jeito, como se fosse um Deus, assim. Mas eu não sei te explicar, né? No que eu acredito. Você acredita em Deus? Ela falou assim, eu também não sei, né? Porque a gente não sabe, a gente não vê Deus, né? E a minha esposa é cristã, a avó dela, a mãe da minha esposa, minha sogra, que é outro doce de criatura, um beijo, dona Isa,
católica. Católica de fervorosa. abrir igreja, vai lá abrir Aham. a igreja, preparar o altar. E eu falei, Sofia, porque ainda tem isso, né? Como é que eu vou falar para ela? Porque a gente não vê Deus, né? Aí eu falei assim, Sofia, você ama o papai? Claro que eu amo, papai. O que é o amor? Aí ela, você vê o amor? Você pega o amor? Boa. Não, então é a mesma coisa. Acreditar em Deus é uma coisa que você é sua. Porque você não vai pegar em Deus nunca, você não vai ver Deus nunca. Você vai acreditar ou não se você quiser. Deus você tem que sentir. Você sente amor pelo papai? Então Deus você tem que sentir. Tem pessoas que sentem. Eu não sinto, Elias. É só isso. Boa. Não tem nada a ver com religião. Sim. Tem a ver com sentimento. O que não impede de eu ter Que essa outras espiritualidade. pessoas sintam, né? Que Pô, você pelo amor respeite de que outras Deus, de pessoas jeito sintam. nenhum. Isso que você falou no início do Caramba, programa. imagina, de jeito nenhum. É. De Eu jeito penso nenhum. diferente, mas eu aceito que... Caramba, frequento, porque né, quando tem casamento, vou em Sim, igreja. sim, claro. Tem os rituais, né? Você Claro. respeita, né? Eu te falei que eu tenho amigos muçulmanos. Isso. Cara, 100% de boa. O que é isso? Toda religião é muito legal, cara. Toda religião que prega coisas boas é muito legal e tem que ser respeitada. Inclusive, você me contou ali que você foi num bar muçulmano em São Paulo. Não é isso? Não, muçulmano não. Não, Bar como é que muçulmano é? seria o Edson, né, que foi meu editor lá no... Da Isto É, esse meu né? grande amigo para sempre, da Isto É. Ele fez aniversário e falou assim, Ricardo, você vem para o meu aniversário aqui em São Paulo? Eu falei, claro que eu vou demais. Aí ele falou assim, mas... Tem um detalhe. É um bar de refugiados palestinos. Ah, bar de refugiados palestinos. É. Pô, Ah, São Paulo tem de tudo, né, tem de cara? tudo. Isso é muito legal. Eu fui almoçar aqui outro dia num restaurante de refugiado não, né? Sim. Mas de cubanos. Cubanos, né? eu já estive lá. Muito muito bom, gostoso, muito bom. E aí? O que tem, Edson? O que tem, né, O que tem? Eu vou te mandar umas fotos do lugar. Né? Aí quando ele mandou as fotos, eu comecei a entender melhor. Eu tô me lixando, cara. É meu aniversário do Edson, eu vou. Aí eu fui para São Paulo. Quando eu adentrei ao gramado, né? Quando eu cheguei no bar, aí tinha lá... Era tipo uma caverna que você falou? né? Não, era um lugar, o lugar ele era todo compartimentalizado, Sim. assim, várias salinhas, Nossa, né? pronto pra você não era um ser lugar preso. grande. E as paredes vermelhas, cheio de pichação, Sim. bandeira de Israel queimada, judeu enforcado de cima para baixo, aquelas coisas bem barra pesada, assim. Cara, eu tô nem aí. Pô, música ao vivo tocando, o Edson, aniversário dele, bebendo e comendo. Obviamente, se tivesse algum tipo de manifestação antissemita, agora, claro que eu não iria ficar naquele lugar, mas não era nada Não disso. teve nada disso. Você foi bem recebido, tranquilo. Cara, eu nem sei quem que são os palestinos refugiados. Eu fui lá pro aniversário do meu amigo, sabe? E ele marcou lá, cara. Isso é muito legal. Porque ele é um cara muito de esquerda, sabe? Sim, muito sim. de esquerda. E ele Daqueles queria que faz marcar, o L, assim e tal. Ele queria marcar presença. E por causa de refugiados, a causa Isso. palestina. Pô, mas assim, vocês são irmãos de coração, você adora o cara, adora você é judeu, o cara defende a causa palestina. Gente, ele tem direito de defender o que ele quiser. É possível. É possível. E amizade não ele passa não por aí. odeia judeu. É. Se ele odiasse judeu, não tinha jeito. Uhum. Ele defende a causa palestina. A causa palestina que ele defende é a mesma que eu defendo e é a mesma que Israel defende, que os palestinos tenham um Estado deles, livres Isso. dos terroristas, que eles tenham autonomia sobre o próprio território. Israel prega isso, Israel defende isso há 30 anos. Israel, para quem não sabe, tem aquela história dos 3 nãos. As 3 vezes que Israel propôs a paz e propôs o Estado, recebeu não 3 vezes. Você acha que tem algum judeu, ou você acha que tem algum israelense que gosta de viver desse jeito, gente? Não. Então, Não é possível. super de boa. O que o Edson defende é a mesma coisa que eu defendo. Mas eu achei legal porque você colocou, assim, também tem um limite, né? Se ele odiasse judeu, Não, dá. não tem jeito, Porque né? é aquilo que a gente falou, negar vacina, Não. negar o direito da pessoa Não, ser aí- trans. aí não tem né? jeito, aí Tem não um tem limite aí também, né, Kertzmann? Ô, Elias, vamos lá. Tem amigos meus que não aceitam a transexualidade, ou a homossexualidade, Sim. é o direito deles, mas não fala nada perto de mim contra ninguém. Que aí você ultrapassa a barreira. Aham. Elias, você perguntar para mim assim, Ricardo, você gostaria que a sua filha fosse trans? Você gostaria que sua filha fosse homossexual? Não, eu não gostaria.
Por que eu não gostaria? Porque eu acho que isso vai trazer dissabores para ela, acho que isso vai trazer problemas para ela. Ninguém escolhe assim. E eu, Ricardo, tenho idealizado que eu quero ver minha filha casando, ter filhos, enchendo a casa de netos. Esse é o ideal de um cara de 57 anos de idade. Mas e se sua filha fosse homossexual? Ela ia ser amada como ela é. Simples assim. Então, as pessoas não quererem ou não gostarem, beleza, gente, é de cada um, é de foro íntimo. Mas guarde para si. Não utilize isso para poder atacar ninguém. Pelo menos perto de mim não vai fazer, não. Kertzmann, você é a favor da legalização da maconha? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum? Não, porque Elias, a minha filha está morando em Nova York. A gente morou lá em 2021. Velho, lá já está um horror. Você vê as pessoas jogadas nas ruas. Né? O Brasil não está preparado para o efeito social de liberalização de droga aqui no Brasil. Não tem a menor chance. Você tem a Cracolândia lá em São Paulo, você ia ter uma multidão de zumbis andando, não ia ter casa de acolhimento, não ia ter clínica para tratar desse pessoal, o sistema público de saúde não dá conta disso, o Brasil não tem escola, não tem educação básica para ensinar o que é droga, os efeitos perversos de droga, né? De jeito nenhum. Só por causa disso, tá? Não é por causa de... E a utilização medicinal do cannabis? Sou totalmente a favor, totalmente a favor. Isso a favor também da utilização, tem amigos meus aí, da utilização recreativa. Tem vários amigos meus que se divertem com isso. Ah, mas onde que eles compram? Eu não sei, não vou perguntar. Ah, eles compram, isso é crime. Ah, vai falar para eles, eu não compro. Kertzmann, você se decepcionou muito na comunicação, no jornalismo, com a pseudo-inteligência de alguns comunicadores? Não, porque eu nunca os considerei nem pseudo-inteligentes. Para mim é tudo um bando ou de vendido, ou de burro superficial, que se informa pela internet, se informa por meme. O cara recebe um meme idiota de alguma coisa, acha que aquela informação é suficiente para ele escrever ou falar publicamente. Então nunca me decepcionei, porque eu nunca esperei nada deles. Boa. Temos aqui uma buzina. Você vai lembrar do velho guerreiro Chacrinha. Chacrinha o maior comunicador que esse Brasil já teve. Eu buzinava o calouro ruim, mas o calouro ruim era importante no programa do Chacrinha. Sem calouro ruim não tinha Chacrinha. Né? Então o Chacrinha sabia usar isso. E eu vou aqui buzinar, você escolhe quem você buzinaria, pode ser positivamente, negativamente, ou o que você buzinaria, fica à vontade, ó. Daí a buzininha. Bom, vamos lá, ó. Podia ser preta e branca. Pronto. Aí amanhã vão dizer assim, ô bolsonarista, porque ele tá com o negócio verde e amarelo. Eu então, ó, tá vendo? Quem que você buzinaria, o que você buzinaria? Pra quem? Pra quem? Ou eu achei que você ia falar um nome, eu ia ter que... Não é um banquinho lá do programa do Raul Gil, não. Você pode... tirar o chapéu. Quem eu buzinaria positivamente? Vamos para uma coisa, porque tem que dar graça, né? Tem que ser uma coisa que falar, eu buzinaria para a paz mundial. Isso é uma bobagem. A gente tá no meio da campanha política, né? Ainda que esse programa acho que vai ao ar depois, não tem problema, mas a gente está vivendo o clima político, né? Então, dentre a política, eu vou fazer aqui a buzina negativa primeiro, né? Pode ser. Para os políticos que vão a um debate, né, ou fazem propaganda, dizendo assim, eu vou duplicar, triplicar, quadriplicar a guarda municipal, eu vou construir 158 escolas, 295 hospitais, eu vou melhorar a saúde porque eu estou preocupado com o pobre, eu defendo você. Esses caras aí vão fazer nada, bando de mentiroso, um bando de safado, de hipócrita, que usa da sua boa-fé para conseguir voto. Então essa é a buzina negativa. Sim, né? Boa. Deixa eu achar uma buzina positiva. Positiva. Então, positiva. Dentro dessa mesma lógica, para o político, gente, todo político vai prometer alguma coisa que não vai cumprir, todo político vai contar uma mentirinha aqui, outra colar, todo político pensa em primeiro, todo, e olha que eu gosto de um monte por aí, tá? Político gosta em primeiro lugar de si mesmo, em segundo lugar de si mesmo, em terceiro lugar de si mesmo, em quarto lugar da esposa, em quinto da filha, um dia ele lembra que existe eleitor. Mas para esses políticos, que ainda que contem uma mentirinha, prometam alguma coisa, mas que vão para um debate de forma civilizada, que respeitem as outras opiniões, que preguem a inclusão, que não guerreiem, que não fiquem fomentando ódio, para esses políticos, mesmo que não cumpram alguma coisa ou outra, eu dou uma buzinadazinha boa. Kertzmann, por que te incomoda ser chamado de isentão? Você ficou incomodado? Você fica incomodado, né? Fico pra caramba. Quer me irritar?
que é ser isento? Isento é você se isentar, se omitir. Olha o dicionário aí, né? Quando eu não voto, né, porque o isentão vem disso, quando eu não gosto do Lula, não gosto do Bolsonaro, não voto nem no Lula, nem no Bolsonaro, Sim. eu não estou me isentando e nem me omitindo. Eu estou dizendo o seguinte, você não serve e você não serve. Eu estou firmando uma posição. Você tem um posicionamento. Eu não quero que você seja presidente e não quero que você seja presidente. Não, mas você tem que escolher um porque um vai ganhar. Ué, eu não quero que ele ganhe, nem quero que ele ganhe. Eu não quero que ele seja meu presidente e nem esse. Está escolhido, a minha posição é essa. Agora, se você quer um dos dois, gente, vota. Ah, mas você está deixando para o outro decidir para você. Caraca, o outro não está decidindo por mim, eu já decidi. Não e não. É tão difícil entender isso. Aí, quando o retardado, o idiota, o burro, o imbecil, acha que isso é ser isentão, me incomoda. Por que me incomoda tanto? Eu não sei. Porque você fala assim, Ricardo, mas você é um bobo. Né? A mamãe falava muito assim, se tem um cachorro latindo na rua na hora que você passa, você vai ficar brigando com o cachorro? Não, né? Por que você não deixa para lá? Porque eu não sei, o isentão me incomoda. Eu acho que me incomoda, Elias, porque, como eu falei, eu sofri muito com o bolsonarismo. E esse negócio de isentão veio deles. Nunca nenhum petista me chamou de isentão, sabe? Sempre que me chama de isentão é o bolsonarista. Aí talvez, inconscientemente, eu faça essa ligação e me incomoda por causa disso. Freud explica. Talvez. Outro judeu. Talvez, outro judeu. Talvez. Voto útil. O que é um voto útil? Útil? Que você hoje... Esse que eu acabei de falar. Ó. O voto útil é aquele que vai me fazer sentir bem. A gente vive numa democracia. A democracia pressupõe organização em Estado, pressupõe um governo. Governo manda e nós, cidadãos, obedecemos. É assim que funciona. Como que a gente briga com o governo? Votando. Bom, então se eu sou mandado o tempo todo pelo governo, se eu sou mandado o tempo todo por políticos, eu não tenho o que fazer, cabe a mim, na hora do voto, que é o único momento que político nenhum, quase ia falar, político, né, FDP, nenhum político manda em mim na hora do voto. Na hora do voto eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Esse é o voto útil. Ah, mas você não gosta do candidato A. É aquilo que a gente acabou de falar. Então, o candidato B tem chance. Então, você tem que votar no B para evitar o A. Aí, nesse momento, o B está mandando em mim de novo. A buzina. Ó, a buzina. Não, você não vai mandar em mim. Eu vou votar em quem eu quero, amigo. Se o A ganhar, ganhou. Vai fazer o quê? Mas no meu voto, mando eu. Esse é o voto útil. O voto útil é aquele que te dá paz, que te deixa feliz. Boa. Para finalizar, a nossa sociedade está preparada para a pessoa idosa? O poder público ou a sociedade? Como todo, empresários. Não, a nossa sociedade, Elias, eu acho que a nossa sociedade, das sociedades que eu conheço, estou falando de alguns países europeus, estou falando dos Estados Unidos, um pouco do México, eu tenho amigo mexicano, Israel, eu tenho amigos que moram em Israel, Argentina, eu tenho amigos que moram na Argentina. Eu desconheço sociedade que cuida melhor dos seus idosos do que a nossa. Estou falando sociedade. Sim. Poder público não, poder público no Brasil não está preparado para nada. Não, né? Mas a sociedade, isso que a gente faz de cuidar dos pais, de cuidar dos avós, é muito difícil encontrar em outros países. Estados Unidos, é claro que você tem exceções, mas não se vê. A mesma coisa em países europeus, a mesma coisa em Israel. A gente cuida bem pra caramba dos nossos idosos. É uma pena que o poder público não ajude, né? Não facilite. Porque aí a gente conseguiria tratar muito melhor ainda. Talvez porque a gente até se acomode um pouco, né? E fala, não, vamos fazer esse papel. E não cobre do poder público, né? Mas eu entendi o que você está falando, vota né? Em causa de idoso, por exemplo. Mas olha, Elias, você vê, né? Eu consegui cuidar muito bem dos meus pais, porque não basta afeto, não basta amor. Não, sem dúvida. Não basta dedicação. É muito caro. É caro. Eu consegui cuidar muito bem dos meus pais, porque além do amor, do afeto, da dedicação, eu tinha condição financeira de colocar cuidador, enfermeiro, dar conforto. Então, nesse momento, se o poder público auxiliasse as pessoas que têm afeto, que têm disposição, que querem cuidar, mas não têm dinheiro para poder trazer conforto, se o poder público fizesse isso, ajudava. Boa, legal. Ketzmann, como é que a gente se encontra você nas redes sociais? Aí, o Fator, como é que a gente vai no Fator? O Fator sim. O Fator, eu sei que o Fator tem Instagram, eu sei que o Fator tem um canal do WhatsApp que é muito legal também, e tem www.ofator.com.br, teve que colocar o O antes,
ofator.com.br. No Antagonista, só você me vê lá todo dia na home, mas se você colocar em colunistas, também vai encontrar Ricardo Kertzmann por lá. Na Rádio 98, eu participo de segunda a sexta do programa que chama 98 Toques, que é sensacional. É um programa plural pra caramba, você vai ver eu brigando com o Claré, que tem uma opinião diferente da minha, com o Paulo Leite. Sim. É um programa super legal. 7 às 8 da noite, ao 7 vivo. às 8 da noite, todos os dias, na Rádio 98. Muito bom. Do Galo a gente fala na próxima entrevista. E bom, se quer me encontrar também, vai na Arena que eu tô sempre lá. Querido. Cara, obrigado, prazeraço. Obrigado. Puta bate-papo legal pra caramba. Obrigado, viu, por se abrir aqui. Obrigado eu, beijo pra todo mundo. Ótimo. Legal demais. Ó, e a buzina? Essa buzina é positiva. Chegamos ao final de mais um Papo com Elias e hoje um grande prazer de conversar com o Ricardo Kertzmann, tá bom? Muito legal, horizontes abertos, prepare-se para os cortes que nós vamos fazer desse programa que vai bombar muito. Pô, e tem corte, Tem hein? demais da conta, deixa com a gente, viu? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei, siga a gente no nosso Instagram, o @Papo com Elias e no meu Instagram também, @Elias.Sunshine, tá bom? Valeu!